5 minutos com Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, meu doce amor e consolo, quem te amaria tanto que morreria de amor por ti? Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Querido Jesus, prisioneiro de amor abandonado em tantos sacrários e esquecido, o bom Jesus que ainda anseia pela nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Senhor do sacrário, aumenta minha fé. Senhor da misericórdia, torna-me misericordioso. Senhor da verdade, guia meus passos pelo caminho do bem. Senhor do sacrário, faz com que te ame cada vez mais. Este milagre nos revela a glória e o poder de Cristo como é expresso nas Escrituras. Ele que é o resplendor de sua glória e a imagem mesma da sua substância e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Em cada uma de suas obras, Jesus não só manifestou a compaixão do Pai, mas também sua autoridade sobre toda a criação, mostrando que em suas mãos tudo o que é insuficiente se torna abundante. Um dia uma multidão seguia Jesus cativada por suas palavras e seus prodígios. Os doentes eram curados. Os corações angustiados encontravam consolo, e em sua presença muitos descobriam o rosto amoroso de Deus. Mas o dia avançava e a fome física começava a pesar sobre o povo. Os discípulos, ao verem a necessidade, se inquietaram, pois não tinham recursos suficientes para alimentar tantos. Só havia 5 pães e 2 peixes, uma quantidade ridícula diante da multidão. No entanto, o que para os homens era insignificante para Deus era a matéria-prima de um milagre. Jesus, em sua infinita sabedoria, não se deixou limitar pela escassez. Pegou aqueles humildes dons, elevou seu olhar ao céu em um ato de gratidão e os abençoou. Naquele instante, o pão e os peixes se multiplicaram sem medida. O alimento foi distribuído e todos comeram até se saciar. Não só se atendeu à necessidade da multidão, como ainda sobraram 12 cestos cheios. Este prodígio nos ensina que Cristo não só provê o suficiente, mas derrama sua bênção em abundância. Frequentemente os seres humanos nos sentimos limitados. Acreditamos que o que temos para dar é muito pouco e que isso não fará diferença. No entanto, quando colocamos nossas vidas nas mãos de Jesus, Ele transforma o escasso em um manancial inesgotável de graça. Assim como sustenta o universo com sua palavra poderosa, também sustenta nossas vidas e multiplica tudo o que entregamos com fé. Além disso, este sinal nos lembra que Deus não só satisfaz nossas necessidades materiais, mas também nos alimenta espiritualmente. Na Eucaristia, Jesus se nos dá como pão vivo, oferecendo-se para nutrir nossa alma e nos fortalecer no caminho da fé.
Assim como aquela multidão foi saciada com o pão multiplicado, nós somos saciados pela presença real de Cristo, que nos sustenta com sua graça e nos guia com sua luz. Este milagre é um chamado para confiar plenamente na providência divina. Não devemos temer entregar o pouco que temos, pois nas mãos do Senhor, até a oferta mais humilde pode se tornar um canal de bênçãos. Seguindo o exemplo do menino que confiou em dar seus pães e peixes sem reservas, também somos chamados a dar generosamente. Sabendo que Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, sustentará tudo com o poder de sua palavra e nos colmará com seu amor infinito. Senhor Jesus, te ofereço o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em tuas mãos tudo se multiplica. Ajuda-me a confiar em tua providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos, e a lembrar sempre que tu és quem provê com generosidade. Ensina-me a ser como aquele menino que deu o que tinha com fé, e a compartilhar com os outros, confiando que em teu amor nunca nos faltará nada. Amém. Aproximemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e encontrar graça para o socorro oportuno. Hebreus 4:16. Neste versículo vemos como Cristo, cheio de compaixão, provê não só alimento material, mas também sustento espiritual, chamando-nos a nos aproximarmos dele com fé, sabendo que nunca nos deixará sem resposta. Um dia, uma multidão imensa seguia Jesus, ansiosa para ouvir sua palavra e ver seus prodígios. Durante horas os doentes eram curados, os corações abatidos encontravam esperança e os pecadores encontravam perdão. No entanto, o sol começava a se pôr e a fome se fazia sentir entre as pessoas. Seus discípulos, preocupados, olharam para o Mestre e disseram que não tinham o suficiente para alimentar todos. Mal tinham 5 pães e 2 peixes, algo ridículo diante de milhares de pessoas. Jesus não se inquietou. Não viu escassez, mas uma oportunidade para manifestar o poder de Deus. Pegou aqueles humildes alimentos, levantou seu olhar ao céu em sinal de gratidão e os abençoou. De repente o pouco se tornou muito e o insuficiente se transformou em abundância. Os discípulos começaram a distribuir e ninguém ficou sem comer. Ao contrário, depois que todos ficaram satisfeitos, ainda sobraram 12 cestos cheios. Este prodígio nos ensina que em Deus sempre há mais do que imaginamos. Frequentemente enfrentamos momentos de necessidade e nos sentimos sobrecarregados por nossas limitações. Acreditamos que nossos recursos, talentos ou forças não são suficientes para o que enfrentamos. No entanto, Hebreus 4:16 nos lembra que podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Não devemos temer nossa insuficiência, pois nas mãos de Deus, até o mais pequeno pode ser multiplicado e transformado em uma bênção que transborda. Além disso, este milagre revela a generosidade de Cristo, que não só dá o suficiente, mas concede em abundância. Ele não apenas alimentou a multidão, mas deixou um sinal palpável de que sua providência nunca se esgota.
Em nossa vida, muitas vezes nos encontramos com a tentação de reter o pouco que temos por medo de ficarmos sem nada. Mas Jesus nos ensina que o caminho da fé não é acumular, mas confiar e compartilhar. O que damos com amor, Deus o multiplica de formas surpreendentes. Também é um lembrete de que a maior fome do ser humano não é a do corpo, mas a da alma. Assim como Jesus alimentou fisicamente a multidão hoje, nos convida a nos aproximarmos dele para receber o verdadeiro pão da vida que fortalece o espírito. Na oração na Eucaristia e em sua palavra, encontramos o alimento que nos sustenta e nos dá forças para seguir em frente. Este milagre é um convite a confiar plenamente no Senhor e a não temer nossa fragilidade. Se nos aproximarmos de seu trono com fé, encontraremos graça no momento oportuno, pois nele nunca há escassez, apenas plenitude. Seguindo o exemplo do menino que entregou sua comida humilde sem reservas, também somos chamados a oferecer nossas vidas. Talentos e recursos com generosidade, sabendo que nas mãos de Deus o pouco se torna imenso e o ordinário se transforma em milagre. Concede-me a fé para depender sempre de teu cuidado amoroso. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvemos e demos graças em cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Este milagre nos lembra da promessa de Cristo, que é nosso eterno intercessor diante do Pai, como nos ensina as Escrituras. Por isso, ele também pode salvar perpetuamente aqueles que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Em cada um de seus atos, Jesus não só provê o necessário, mas mostra seu amor infinito, intercedendo por nós e transformando nossa pequenez em abundância. Naquele dia, uma multidão imensa rodeava Jesus. Eles haviam caminhado longas distâncias para ouvi-lo, cativados por suas palavras e maravilhados com seus prodígios. Muitos tinham deixado tudo para ouvir sua mensagem de esperança e experimentar o poder de seu amor. No entanto, a jornada avançava e a fome começava a se fazer notar. Seus discípulos se inquietaram. Como alimentar milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes? Do ponto de vista humano, parecia impossível. Mas Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, e sempre sabia que nas mãos de Deus não há impossíveis. Pegou aqueles humildes dons, olhou para o céu e os abençoou. De repente, o que parecia insuficiente começou a se multiplicar sem medida. Os discípulos distribuíram o pão e o peixe e ninguém ficou sem comer. Não só a fome de todos foi saciada, como ainda sobraram 12 cestos cheios, testemunho de que em Deus sempre há mais do que precisamos. Este prodígio nos ensina que Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós, conhecendo nossas carências e necessidades e transformando nossa fragilidade em força.
Frequentemente nos sentimos insuficientes, incapazes de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Acreditamos que o que temos para oferecer é muito pouco, que nossas forças são escassas, que nossas orações não são suficientes. No entanto, Hebreus 7:25 nos lembra que Jesus vive sempre para interceder por nós. Ele é quem multiplica nossa fé, quem pega o pouco que entregamos e o transforma em uma bênção sem limites. Além disso, este milagre é uma prova do amor desbordante de Deus. Ele não só nos dá o suficiente, mas nos enche com sua graça. Não só suplente nossas necessidades, mas nos enche até transbordar. Em nossa vida diária, muitas vezes nos apegamos ao pouco que temos por medo de ficarmos sem nada. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro caminho é confiar e compartilhar. Quando colocamos nossas vidas, talentos e recursos em suas mãos, Ele os multiplica além da nossa imaginação. Ele também nos lembra que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus alimentou fisicamente a multidão, mas também lhes deu uma mensagem eterna. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Na Eucaristia, Ele nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual, nos sustentando e nos dando vida eterna. Este milagre é um convite para nos aproximarmos com confiança de Cristo, sabendo que Ele nunca deixa de interceder por nós. Não importa quão pequena seja a nossa fé, quão limitados sejam nossos recursos, ou quão frágeis nos sintamos. Em suas mãos tudo ganha um novo significado. Se dermos o pouco que temos com amor, Ele o transformará em graça abundante. Porque Jesus, nosso Salvador eterno, continua a realizar maravilhas naqueles que confiam plenamente nele. Coração de Jesus, em ti confio. Coração de Jesus ardente de amor, por nós inflama nosso coração em teu amor. Senhor, acende em mim o desejo de te receber com frequência na Eucaristia, para que seja transformado em teu amor e minha vida seja testemunho de tua graça. Coração de Jesus, converte os pobres pecadores. Coração de Jesus, inflamado em nosso amor, inflama nosso coração em teu amor. Coração de Jesus, que te ame e te faça amar. Coração divino de Jesus, converte os pecadores, salva os moribundos, liberta as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Coração sacratíssimo de Jesus, tem misericórdia de nós. Doce coração de Jesus, sê meu amor. Doce coração de Jesus, tem piedade de nós e de nossos irmãos errantes. Doce coração de meu Jesus, faze com que te ame cada vez mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em ti, pois tudo temo de minha fraqueza, mas tudo espero de tua bondade. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem misericórdia de nós. Sagrado Coração de Jesus, confortado em tua agonia por um anjo, conforta em nossa agonia. Sagrado Coração de Jesus, creio em teu amor por mim.
Sagrado Coração de Jesus, protege nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, seja conhecido, seja amado, seja imitado. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o teu reino. Sagrado Coração de Jesus, eu me dou a ti por Maria. Seja amado em todos os lugares o Sagrado Coração de Jesus. Tudo por ti, Coração Sacratíssimo de Jesus. Coração Dulcíssimo de Maria, prepara-lhes um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Doce Coração de Maria, sê minha salvação. Ó Deus, que neste sacramento admirável nos deixaste o memorial de tua paixão. Concede-nos venerar de tal modo os mistérios de teu corpo e de tua sangue, que experimentemos continuamente em nós os frutos de tua redenção. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar nos céus, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, me apresento diante de ti como sou. Te peço perdão pelos meus pecados, me arrependo deles por tua bondade. Perdoa-me. Em teu nome perdoo a todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas suas obras. Me entrego completamente a ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre te convido a entrar em minha vida. Te aceito como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre nos revela a grandeza da nova aliança que Cristo estabeleceu com a humanidade, como nos lembra a Escritura. Mas agora, tanto melhor ministério é o seu, quanto é mediador de um pacto melhor estabelecido sobre melhores promessas. Hebreus 8:6. Jesus não só veio realizar prodígios visíveis, mas instaurar uma aliança eterna baseada em sua graça, seu amor e seu total sacrifício pela salvação de todos. Naquele dia, uma multidão imensa se reunia ao seu redor. Homens, mulheres e crianças o seguiam maravilhados com suas palavras e consolados com sua presença. Muitos haviam deixado tudo para ouvi-lo sem pensar no cansaço nem na fome, pois nele haviam encontrado algo mais valioso do que qualquer bem terreno. No entanto, o anoitecer se aproximava e não havia alimento suficiente para tanta gente. Os discípulos se inquietaram. Como alimentar milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes? Do ponto de vista humano, a situação parecia impossível. Mas Jesus, mediador de um pacto superior, sabia que em Deus não há escassez. Pegou aqueles humildes alimentos, os levantou em ação de graças e os abençoou. Em um instante, o que parecia insuficiente se tornou sobreabundante. Os discípulos começaram a distribuir e cada pessoa comeu até se saciar. Não só se atendeu à necessidade de todos, mas ainda sobraram 12 cestos cheios, como sinal da providência inesgotável de Deus. Este prodígio nos ensina que Jesus não veio apenas para dar sustento material, mas para nos oferecer um alimento que transcende o terreno. Na antiga aliança, Deus havia provido maná no deserto para seu povo.
mas agora com a nova aliança. Ele nos oferece algo muito maior, seu próprio corpo e sangue como fonte de vida eterna. Assim como multiplicou os pães e peixes para alimentar a multidão, hoje nos dá o verdadeiro pão do céu na Eucaristia, garantindo que quem se alimentar dele nunca terá fome espiritual. Além disso, este milagre nos convida a confiar na fidelidade de Deus. Frequentemente enfrentamos momentos de escassez e dificuldade, acreditando que o que temos não é suficiente para enfrentar os desafios da vida. No entanto, Hebreus 8:6 nos lembra que o pacto em Cristo é superior a qualquer limitação humana. Em suas mãos nossas fraquezas se tornam força, nossas carências se tornam abundância e nossos pequenos atos de fé se transformam em grandes obras. Também é um chamado à generosidade e à entrega sem reservas. Aquele menino que ofereceu seus pães e peixes não se apegou ao pouco que tinha, mas colocou à disposição de Jesus, confiando que ele faria com que se multiplicasse. Da mesma forma, somos chamados a oferecer nossos talentos, nosso tempo e nossos recursos, sabendo que nas mãos de Deus o pouco se torna imenso. Este milagre nos confirma que Cristo é o mediador de um pacto eterno, baseado na misericórdia e nas promessas de Deus, que são muito maiores do que nossa mente pode compreender. Se confiarmos nele e nos entregarmos à sua vontade, veremos que sua graça é sempre suficiente e que seu amor transforma até o mais insignificante em um canal de bênçãos inesgotáveis. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendita seja sua preciosíssima sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus sacramentado cheguem a mais irmãos e toquem seus corações. Te convido a dar curtir, deixar um comentário que pode ser uma oração de louvor de ação de graças ou uma petição. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações. Juntos oremos nestes próximos 5 minutos com Jesus sacramentado. Obrigado.